da janela desta nossa caravana, pomos o caminho ao teu dispor. Pomos o caminho ao teu dispor. Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio de Caravana. Espero que estejam bem, espero que gostem muito deste episódio. Mais uma vez, o patrocínio é da Ultra Suave Garnier. Isto é a hora do banho, quem não se lembra da hora dos banhos e quem não está agora a viver a hora dos banhos dos nossos pequenos. No entanto, esta marca acho que acompanha toda a família. Os shampoos que têm um cheirinho maravilhoso. As gamas são abacate, camomila, aveia e alperce. Confesso que este alperce para mim, eu não sei, Lara, a hora do banho traz tuas boas memórias? Traz-me ótimas memórias. É tão bom, não é? É ótimo. Já não fazes, já não dás Faço banhos. um bocadinho, eu ainda tomo bem com o Tristão. A sério? Sério. Isso não é nada normal, aposto que já vai ser polémico. Sim, pode ser que seja, mas nós não temos problemas com isso. Ele tem os dois quantos para dentro do banho, anos? eu lavo-lhe a cabeça e tudo. Tem 9. Tem 9. E é O Bernardo é que já não, claro. O Bernardo tem 17, vai fazer 18. Já não dá. Mas o Bernardo é que usa muito aí a gama de camomila, porque como o Bernardo é o loirinho da família, loirinho. está sempre a A minha mãe sempre usou connosco Sim. o Ultra Suave Garnier de camomila e é ótimo. E no verão faz muito efeito, porque É verdade. os loiros ficam mais loiros. E é um cheirinho maravilhoso. E pronto, a cuidar realmente do que é importante, que é a família, e muito obrigada por vires cá hoje. Um cheiro, e por falar em cheirinho, um cheiro da tua infância. Um cheiro da minha infância. Eu não sei explicar, mas é o cheiro do Algarve. Sabes que há muita gente que consigo. diz, é Esteva? Acho que alguém me disse. É não sei capaz, bem, sim. que é o cheiro a Esteva, que é quando se entra no Algarve, começa logo o cheirinho. Sim. Uma E a planta? mar também, mas o mar lá Aham. tem um cheiro diferente. Diferente. Não sei. Tudo lá tem um cheiro diferente. Eu adoro o cheiro do Algarve. Mas não és de lá. Não sou de lá, mas os meus pais conheceram-se lá. que giro. A avó Então, da minha mãe tinha uma estalagem foste lá. feita E eu lá? lembro-me de crescer. Acho calhar. que sim, porque a minha mãe foi. Não sei. Por acaso não sei. Não sei. Sei que a minha mãe já me disse, mas eu fiz por esquecer. Mas os meus pais foram de lua de mel para o Algarve, conheceram-se lá. E a minha bisavó tinha lá uma estalagem, eu lembro-me de ir para lá. E era mesmo giro, porque nós entrávamos pela cozinha adentro. Lembro-me na Páscoa, lembro-me dos folares enormes na cozinha, assim para toda a gente. Que bom. Era mesmo giro. Tinha na sala, tinha a sala de jantar, e depois entre a sala de jantar e uma sala que havia onde as pessoas viam televisão, havia uma gaiola de vidro com passarinhos. E lembro de entrarmos lá para dentro, e assim com uma fontezinha com tartarugas, e assim entrávamos lá para dentro e sentia-me tipo a Branca de Neve. É tão bom. As memórias É de muito infância giro, são sim. tão boas, não é? Sim. Vamos assim para sítios especiais. É verdade. Uma página de Instagram que espreites todos os dias. Ai, não sei, por acaso não tenho assim. Acho que não tenho nenhuma. Não vou dizer porque eu tenho assim um guilty pleasure, mas acho que não pode. Podes dizer tudo, não podes? Não posso. É um rapaz que é um professor de qualquer coisa, que eu também não vou dizer, e pronto, ele é assim meio maluco, e nós estamos sempre, eu e uma amiga minha, a enviar coisas uma à outra. Ok. Então não podes deixar Não, a página. acho que não vou Ok, dizer, tá acho bem, melhor. tá bem. É Vamos ficar português, assim a pensar. era arriscado. Okay. Para onde é que vais? O que é que fazes quando precisas de respirar fundo, tomar uma decisão, deixar coisas para trás? Já não vou há muito tempo. Eu demorei muito a sentir-me bem em casa, e agora que tenho a minha casa e me sinto mesmo muito bem em casa, acho que fico mais em casa e é lá que eu me resolvo. Mas antes ia para o cemitério, para o jazigo onde está a minha avó. Tu és uma cena. Isto vai ser um episódio que eu até pus aqui no texto, é uma caixinha de surpresas, ias. Mas ia para lá, está lá a minha avó, e eu falo muito com a minha avó. A minha avó já morreu, eu devia ter 16 ou assim. E vais sozinha, vamos só explorar isso. Vais sozinha para o cemitério? Já não vou há algum tempo, estou há 3 tá anos a sentir muito bem em casa. Okay. Mas antes ia, sim. E não é assustador? Não, tens medo? Muito calmo, é muito sereno. Exato, ninguém chateia, são vizinhos ótimos. Só se ouve passarinhos, e é um sítio mesmo calmo. E ficava lá a falar com ela, às vezes chorava lá à porta. Mas ficava lá e falava muito tão com bom. ela. E ainda falo com a minha avó, mas falo agora na minha vida, no meu dia-a-dia. Tão bom. Um dia para onde não querias voltar? Ai,
Não sei, eu apanhei grandes sustos com os meus filhos antes deles nascerem, no dia em que eles nasceram. Os dois. Os dois. Mas era mais eu o problema. Eu estava a passar mesmo mal do Bernardo. Eles nasceram os dois 37 semanas. O Bernardo estava a passar mesmo mal, acho que estava para ter uma trombose, não percebi, só depois é que me disseram a gravidade. Eu lembro de estar a fazer um TAC e tudo, mas pronto, só me disseram a gravidade da situação depois. O Tristão eu percebi a gravidade da situação, esse que é a parado do Tristão. E era com ele. Era com ele. Deixavam de ouvir o coração. Foi horrível. Eu lembro-me de... Isto é uma estupidez, porque se o meu filho acontecesse alguma coisa, claro que eu ficava de rastos, não é? Mas eu lembro-me de estar na sala de parto, eu estava já assim meio... Não sei se estava toda drunfada de epidurais e disso, mas eu lembro-me de pensar, e agora, se ele nasce, o que é que eu vou dizer ao Rodrigo? E a minha preocupação era o meu marido e não eu. Sim. Como é que eu vou... Naquele momento de nervoso, a minha preocupação era o meu marido e não eu, mas pronto. Mas claro que eu ia ficar preocupada e correu tudo bem, felizmente. Palavra preferida? Tenho várias. Destino, talvez. Eu acredito que na minha vida tudo tem acontecido assim porque tem que ser. E foi difícil chegar a ela, ou a essa palavra? Eu tenho essa palavra, quer dizer, eu vou dizer um segredo. Eu supostamente tenho essa palavra tatuada aqui no pescoço atrás, sim, mas em árabe, só que não tenho a palavra, tenho a fonética da palavra. Tenho tipo destino. Sim. Já me disseram, pronto. Mas foi-me difícil chegar a ela. Eu acho que foi um caminho e tudo se foi montando na minha vida para eu chegar onde estou. E ainda bem. Ela é uma verdadeira caixinha de surpresas. Juro que eu tinha isto no texto. Iniciou a sua jornada profissional em galerias de arte. Também não... Estás a ver? Isto é tudo assim, sempre a descobrir coisas. No entanto, foram os anos de estudo e trabalho na área da comunicação que lhe permitiram consolidar uma base sólida nesta área. Se alguma coisa estiver errada, corrige. Com mais de 2 décadas de experiência, isto é tão mau. 2 décadas, vou fica fazer péssimo. 41, mês que mas fica péssimo. Está bem, tipo, a trabalhar há 20 anos na área. Tem liderado projetos editoriais, escrito para diversas publicações, como a Máxima, Luxwoman, Lyman. Lyman foi muito mais do que escrever, não é? Foi uma revista inteira. Que... Acontece, às vezes também fazia muito. Acho que as revistas onde eu estou, as revistas cá, algumas parecem muito grandes, mas são muito pequeninas. Exato, e toda a gente faz muito. Tudo o que tem, sim. E colaborando com marcas e autores, seja como ghostwriter. Para quem não sabe, há pessoas que não sabem o que é um ghostwriter. As pessoas não sabem que há que isto existe, tipo figuras públicas que não escrevem uma linha e que pedem a alguém com talento que lhe escreva Exatamente, livro. figuras públicas e não só, em revistas há muitos artigos que são assinados por pessoas fictícias. É? Também. Parece terem mais pessoas a escrever. Ou parece que está mais rico. Exato. Mas diz uma coisa, mas pode haver o escritor manda no livro? Não. O escritor não. O escritor fantasma. Não. O escritor, famoso, sim, claro. O famoso manda no seu livro, diz. Sim, tipo, claro. Ele primeiro conta a história. Em todas as publicações, seja para uma empresa, também se faz para empresas. Okay. Seja para uma empresa, seja para uma pessoa, seja para uma revista, para o que for. Tu só pões em palavras o que eles querem dizer. Aquilo que é suposto dizer, sim. Ok. E fazes tipo entrevista? Desculpa, só quero saber. Fazes uma entrevista, vais falando com a pessoa, como é que é o processo? Sim, é normal, é um processo normal como pessoa. E se for um romance, por exemplo, agora estou muito curiosa, desculpem, já volto ao episódio. E se for nunca escrevi um romance para outra pessoa. Não, nem para mim, quanto mais para outra pessoa. Ok, mas se um romance, se calhar tem que se entregar. Por acaso não sei como é que será um romance. Porque, em princípio, os romances normalmente são escritos pelas próprias pessoas. As biografias e essas coisas é que a pessoa tem algum domínio, mas um romance pode ser, tipo, sim. Escreve lá que eu não sei fazer isso. Ok. Ou através dos seus próprios textos, destaca-se por um estilo intimista e envolvente. Isto aqui também tem surpresas. É casada com o Rodrigo Gomes, apresentador da RFM e mãe de 2 filhos, como já falou. É fundadora, atualmente, e editora-chefe da sua própria revista, Mamacita Meg, que vem do teu... Mamacita Needs a Margarita. Mamacita Needs a Margarita, que começou no teu Instagram. Começou no meu Instagram. Começou como o meu nome, o meu nome de Instagram. Exato. E depois ficou, sim. Foi na quarentena. Foi só aí? Foi só aí. Antes eu tinha a Soap Porn, então era a Soap Madre. Eu crio sempre assim um mundo à volta dos meus projetos. Exato, vou saber isso tudo. E lançou há pouco tempo o livro de poemas Muito Mais Longe, que está
aqui perto de mim, agora não posso ir buscar. Na caravana, Lara Franco Gomes, obrigada por teres vindo. És uma verdadeira caixinha de surpresas, se deixa-me te diga, porque eu acho que as pessoas vão perceber. Acho que as pessoas me julgam muito pela minha aparência. Ou me tiram logo a pinta. Não sei, é a ideia que eu tenho desde miúda. Sim, me sim. tiram logo uma Ela pinta. toda gira, toda não sei o que, não... Não sei. Eu tenho muita dificuldade até nisso, não sei. Eu não estou a dizer que mais feia, mas eu não me não sei, não me considero uma mulher assim. Não te consegues ver como as fico outras sempre espantada pessoas quando te as veem. pessoas me dizem, estou bonita. Eu fico sempre, acham-me bonita. Bom. Mas E achas sim. que há Mas há esse qualquer coisa em julgamento, mim não é? que faz Tipo, com que as pessoas julguem coisas na cabeça delas. sim, ainda mais, tipo, depois de repente escreves coisas intimistas e profundas e as pessoas eróticas, ela Não contou. sabe lidar. Conta-me lá isso, porque isso é muito incrível, também não sabia sobre quando Há muitos conversámos. anos, este livro, eu tive 8 anos sem escrever poesia. Tive 8 anos parada, não sei, precisava de fazer as pazes com qualquer coisa cá dentro. Mas este livro tem muita coisa que eu fui buscar de um livro que eu tive pronto para ser publicado e não consegui, porque poesia erótica é muito difícil não é toda ela erótica, mas tem ali muito erotismo pelo Sim. meio, e então é muito difícil de publicar cá. E então tive ali de fazer as pazes com qualquer coisa. E depois já há cerca de um ano voltei a escrever e fiz uma página de Instagram e ia pondo assim uns quantos poemas e começou a correr super bem. Sim. E então pensei, porque não arriscar outra vez? E Certo. enviei para algumas editoras e recebi. Nós estivemos a falar resposta. sobre isso, que o erótico pode ser bonito. Não é? Suposto ser bonito É mesmo. suposto ser bonito, não é tipo bonito. porno, não é? Não, é tipo... exatamente. E atenção, eu acho que as pessoas são livres de escreverem aquilo que sentem, que seja grotesco, pode ser bonito na mesma. Sim. Uma coisa grotesca, se for bem escrita, se Sim, for bem e há trabalhada, autores se for que dita são com... assim, Sim, e que aquilo é muito duro e muito duro e frio forte, e sim, muito... Sim. Tudo tem espaço de existir. Mas o que é que acredito nisso. sentiste com isso, este preconceito? Sinto que é desconfortável, principalmente para as outras pessoas, não é para mim. Sim. Eu nunca me senti desconfortável porque eu acho mesmo, eu fico mesmo feliz com algumas coisas que escrevo. Gosto mesmo delas, sinto mesmo orgulho. Sim. Por isso. E como é que isso nasceu? Como é que tu percebeste que aquilo era sempre. poesia erótica? Podias só chamá-la poesia. Eu gosto de poesia desde sempre. E sempre gostei, sempre teve ali uma tendência um bocadinho também para a poesia mais erótica. Natália Correia, Maria Teresa Horta, tem assim poesia erótica mesmo. E eu não sei porque eu acho uma parte tão bonita da vida. E da mulher. A parte apaixonada, a parte em que uma pessoa deseja a outra pessoa e a sedução. Eu acho isso tudo tão bonito e fascina-me esse mundo que vai na nossa cabeça, mais do que até no nosso corpo, o mundo que vai na nossa cabeça quando e quando tu vês aquele olharzinho, o que é que fazes alguma coisa para convencer a pessoa? Ou para tentar... Não. Eu acho que e demorei muito a chegar a esta conclusão. Eu acho que quando a pessoa está desconfortável tem qualquer coisa para resolver com ela própria, não é comigo. E então não há nada que eu possa fazer. Não vale a pena entrar ali, não é? Tanto que muitas vezes eu sinto que até quando as pessoas me julgam de imediato de certas e determinadas maneiras, eu acho que é mais um reflexo dos medos que elas têm delas próprias do que propriamente de mim ou de coisas para resolver. Não sei explicar bem. Ou seja, tu sentes que essa parte em ti está resolvida? É uma parte que tu estás confortável? Estou muito confortável com ela. Talvez eu tenha tido ao longo da minha vida, me rodeei de algumas situações complicadas. Ser mãe cedo, algumas relações na minha família, etc. E muitas vezes eu pensei, será que o problema está em mim? Porque são várias coisas e eu estou no meio. E depois fui percebendo que são coisas que eu não consigo alterar e que está tudo bem e que nem eu sou o problema, nem as outras pessoas são o problema. As outras pessoas são como são, a situação é o que é. Eu sou feliz com a maior parte das situações, eu sou feliz com o Bernardo, não o trocava por nada no mundo. Portanto, é viver... E acho que isso depois com o Bernardo, passa... teu filho. Para o mais velho, sim, porque eu fui mãe nova e
E sentia, por exemplo, com namorados, os pais dos meus namorados nunca achavam graça de terem uma namorada com um filho. Não, era impensável. Com quantos anos é que foste mãe? Com 23. Pois. Mas os nossos 23 não eram os 23 Exato, de agora. antigo, sim. Eu acho que era diferente. Não, Sim. éramos mais totós, se calhar, E não, assim, e não foi pensado. Não foi planeado, não. Como é Foi muito que foi desejado, esta altura? mas não Sim, foi como é que planeado. foi essa altura? De repente tinhas os teus sonhos, tinhas não sei o quê e de repente ficaste à espera de bebê. Foi Não tudo foi? muito Foi natural. Foi muito natural. Foi um choque. Contar ao meu pai e ver o estado dele. O meu pai começou a arrumar o quarto. Quando eu lhe contei, estava mesmo em Não estado de sabia, choque. estava a pensar o que é que... E, estava a processar. Sim, o meu pai... E Como é é o que se maior diz, não é? apaixonado pelo Como é que uma Bernardo. pessoa O meu vai- pai Exato. ainda hoje em dia mima-me o Bernardo, mas pronto, mas o meu pai teve ali um choque. Mas foi tudo tão natural. Porque ele também pensou assim, fogo, acabei de criar uma, já vou criar. Talvez, mas... Porque nessa altura são precisos os pais, não é? Sim. E foi preciso o meu pai. Eu fui viver para a casa do meu pai depois. Foste. E o meu pai foi fundamental na minha vida, porque o meu pai, eu sempre gostei de cumprir, eu sempre adorei ser mãe. Eu adoro a companhia dos meus filhos, eu adoro ser mãe, eu divirto-me mesmo com eles e sou mesmo feliz com eles. Se me dissesse, olha, voltavas atrás e tiveste menos liberdade, não tive. Eu não precisava de mais. Fui mesmo feliz. Tão bom. Fui mesmo feliz. Mas o meu pai tinha uma coisa muito boa que era, o meu pai dizia-me, podes ir sair, deixas o miúdo jantado, preparado, pronto, tudo, eu fico aqui com ele. Quando chegas às horas que tu quiseres, mas de manhã, quando ele acordar, às 6, 7 Opa. da manhã, és tu que cuidas dele. E sempre foi assim. Isso é bom, não é? Sei, Tipo, sim. E tinha alguma sempre a noção da responsabilidade. responsabilidade. Nos meus fins de semana, eu estava sempre com o Bernardo, mas os fins de semana, se por acaso falhavam, os fins de semana do pai ou assim, o meu pai fazia-me sempre isso e foi sempre ótimo. Sim. Isso já depois estavas separada. Sim, eu nunca não tive muito tempo junto com o pai do Bernardo. Não. Separei-me, acho que o Bernardo nem tinha 1 ano. É difícil, não é? Às vezes quando as pessoas são muito novas. Pois, será que eu sou... Eu via uma coisa na MTV que era os teenagers que ficavam mesmo muito novos sim. e depois tipo 90% não ficavam juntos. Sim, porque será que te vais apaixonar perdidamente por uma pessoa? Será que és realmente apaixonada? Eu percebi que não era. Sim. Mas... Não, e porque quer dizer, se estás-te a conhecer, de repente tens um bebê, Sim. Outra pessoa depois, e às vezes os homens têm mais liberdade, não é? A mulher está mais presa. Pois é. Então aquilo começa a haver, eu vi era um reality show, aquilo começava a haver dramas, não é? Há pessoas que se aguentam, há pessoas que estão juntas, eu tenho amigos que estão juntos claro. desde sempre e que não, são mas super estes eram felizes. muito novinhos, eram Mas, tipo 13 sim. anos e 14 anos, era assim uma série surreal que eu vi. Não, mas pronto, aconteceu, eu não planeei e não... Aconteceu que não era assim, Sim. não era para ser. Exato. E depois, ainda bem, tive o Tristão. Pois, Também exatamente. tinha que ter o Tristão, tinha que ter os dois. Depois ficaste muito tempo solteira com o teu filho? Eu nunca tive muitos namorados, mas fiquei há algum tempo solteira. Depois, a seguir, acho que me apaixonei pela primeira vez e tive assim um namorado por quem eu fui muito, muito apaixonada, que não resultou, nada de especial, não dava, Sim. não. Por exemplo, olha, eu lembro-me que ele tentava e fazia um esforço, mas eu sentia que o Bernardo não lhe entrava assim Sim. genuinamente dentro dele, não era assim uma coisa que ele aceitasse a 100% e só por isso já não podia ser. E separei logo as coisas quando percebi isso. O Bernardo, pronto, nunca mais, mas ainda tive ali um tempo porque eu gostava mesmo muito dele. Sim. Mas eu sabia a tentar. que já não ia dar em nada. Sim. Pronto, mas fiquei presa aí muito tempo. Mas às vezes há assim um no meio que é só assim um saltozinho para o real, para Mas para sabes bolo. o que é? Eu percebi que quando tu és apaixonada, pelo menos eu acredito nisso, quando tu és apaixonada de verdade, vives sem. Eu só estive apaixonada por uma pessoa e pelo meu marido, pronto. E são as duas. Não achas que sem ela a tua vida vai acabar? Não, eu sei que sem ela a minha vida continua. Sim. Mas eu ainda vou bem ficar que está triste, ali. Mas ainda bem que está ali. Eu vou sim. ficar triste, ainda bem que está ali. E eu acho que isso é que é amor, não é aquela. Não coisa é paixão, de criança, não é aquela que tu achas que não paixãozita, vives sem. sim. Não, é um amor verdadeiro, é um amor construído, é um amor já teu enquanto mulher. Sim. E como é que conheceste o Rodrigo? O Rodrigo Como é que ele conheci-o- apareceu na tua vida? Conheci-o no Out Jazz,
uma Sim, amiga sim. minha apresentou-nos, ele foi muito antipático para mim nesse dia. Ele disse-me que eu tinha ar de quem só ia dar problemas. Mas ele já estava ele já estava aí a pensar Não alguma sei. coisa. Então para quê? Problemas para quem? Para ele? Já estava a pensar o que é que... Mas se calhar. Claro que sim. Depois encontrámos-nos uma segunda vez no Lux. Acho que eram os meus anos, mas eu tinha mas nem trocaram telefones, nem nada disso? Não. E aí eu fui antipática para ele, mas porque eu estava numa noite, já só queria ir embora, só queria ir para casa. E depois eu fiz like numa fotografia em que ele estava com um crocodilo daqueles insufláveis. Aliás, o nosso casamento estava lá um crocodilo insuflável por causa disso. E a partir daí começámos a falar, nós gostamos muito os dois de música, e começámos a falar de música e de algumas coisas, e pronto, depois a coisa rolou. Não rolou logo, mas rolou. E a tua segunda vez que amaste? Sim. Podemos dizer assim. É verdade. A segunda e a última, espero eu. Claro. E a tua vida, estavas a dizer que passaste por muitas coisas e que às vezes as pessoas acham que és uma coisa e não te conhecem realmente. Sim. A tua vida até agora foi fácil nessa... Eu sinto que não. Eu sinto que... Teve algo... Não, foi sempre fácil no sentido em que eu sinto que sou uma privilegiada e tive sempre muita ajuda e muito... Sim, mas e tu muita guardas sorte. aí qualquer coisa que eu sei. Sim. Tenho as minhas melhores amigas que são mesmo família para mim e tenho a sorte de ter uma estrutura muito forte, apesar de tudo, desde sempre. Tive alguns problemas para resolver, sim, comigo própria. Um deles foi eu, quando era miúda, adolescente, já um bocadinho naquela fase da adolescência, já a passaste para ser um bocadinho mais crescida. Passei por uma relação em que sofri bullying muito grave, sofri violência no namoro, sofri bullying, foi uma coisa muito grave, que eu na altura... Física, psicológica? As duas. Eu tive as mãos dele marcadas no meu pescoço, tive as costas todas negras, um olho aberto, a boca aberta, assim, olho negro e boca aberta. Em quanto tempo é que tiveste? Tive algum tempo ainda, demasiado tempo. E a parte psicológica era muito má. Olha, nestas fases o que eu te sei dizer é, pronto, isto parece que foi noutra vida e eu já tentei esquecer isto e ultrapassar isto, mas a imagem que eu tenho mais é eu quando essa pessoa começava a bater, eu deixava de ver completamente. Eu sentia-me só assim. E o meu maior medo era bater na esquina de uma cama que tinha uma partezinha de metal, aquelas camas tinham as partezinhas de metal, não sei. E bater com a cabeça e pronto, acontecer-me qualquer coisa. Na parte psicológica, não sei, olha, houve uma vez que trancou toda nua na casa de banho e eu só podia sair da casa de banho passado umas horas se dissesse 10 coisas que tinha feias na cara e 10 coisas que tinha feias no corpo, por exemplo. Eram coisas assim. E estava-me sempre a dizer que eu era muito feia, que nunca ninguém ia gostar de mim, senão ele. E de facto sei que saí dessa relação com achar-me muito incapaz de ser amada e muito feia e muito uma data de coisas. E via todos os defeitos em mim e ainda hoje em dia tenho um bocadinho isso. Mas sim, e talvez fiquem... Já me resolvi. Antes eu não me sentia vítima porque na minha cabeça eu estive lá porque escolhi, eu voltava porque escolhia voltar, ninguém me obrigava. Então, mas tentavas sair coisa ou foi eu foi acho tipo que estava só... mesmo a achar que não ia viver sem ele. Lá está, eu acho que isso não é amor, isso é doença. Tu então quando amas, foste ficando ali a aguentar todos os seus dias maus, as suas pancas? Mais ou menos, houve uma altura que me fartei. Eu sinto que em todas as relações na minha vida eu dou tudo que posso até à última, e há um dia em que eu penso que não dá mais e não dá mais, e eu sei quando é esse dia. Sim. Eu sei exatamente quando é esse dia que dá-me um clique qualquer e eu penso... Porquê que nunca foste tipo para a polícia, nem denunciaste nem nada? Porque... Não sei, sinceramente. Eu não sei, hoje em dia, olhando para trás, não sei como é que aturei. Eu sinto que me sentia também culpada porque eu voltava. Então a culpa também estava em mim. Certo. Então, hoje em dia consigo perceber que eu era uma vítima, que eu estava a levar como uma lavagem cerebral muito grande, que eu sofri coisas muito graves, mas hoje em dia já sou uma mulher que consegue olhar para trás de uma maneira fria e perceber isso.
e não me sentir envolvida, é como se fosse outra vida, outra pessoa. Sim. Mas obrigada por contares isto, porque eu acho que os números da violência no namoro acho que estão absurdos. E estão absurdos, não sei, redes sociais, e acho que está uma coisa do outro mundo, portanto... Se puder ajudar alguém que está a passar pelo mesmo, não é amor, e se for amor não vale a pena. Sim, o amor não é isso. O amor não é isso. Vai embora, o amor não é isso. Nessa altura já escrevias a tua poesia? Talvez tenha sido Escrevi alguma, tenho acho que tenho uma sobre essa fase aí no livro. Também não quero muito, mas a maior parte dela deitei fora. Houve uma altura que quis-me descartar de tudo o que... ficou para trás. Sim, tudo o que fica para trás. E depois lembras-te também... quando acabou? No dia que decidiste? Lembro-me, foi o dia em que fiz esta tatuagem a dizer destino. Uau. Foi esse dia. Tudo uma ligado. Amiga minha tem a tatuagem igual a uma das minhas melhores amigas, que ela disse mesmo, acabou e agora não vais voltar mesmo, vamos fazer a tatuagem, as duas, e a partir de agora Segues o teu destino. Vais seguir o teu destino, sim. Isso foi ótimo, teres uma amiga. Elas durante o processo não tentaram? Eu acho que sim, só que eu acho que elas sabiam que eu estava tão cega, sim, que não podiam... Nessas alturas é muito difícil. Se ultrapassassem certos pontos, se calhar eu ia... afastar-me. É difícil, sim. E depois, quando uma pessoa sai disto, não sai leve, não sai logo tipo aos saltos. Foi um grande alívio. Foi um grande alívio, mas sais cansada, sais com traumas. Com traumas. Sais com traumas. E eu tenho noção disso. Eu tenho noção que eu hoje em dia ainda tenho algumas coisas que provavelmente vêm daí. Por exemplo, eu não consigo me sentir presa. Eu tenho ataques de pânico se me sentir presa. Ainda bem que esta caravana é arejada. Não, mas é mesmo verdade. Não posso estar no trânsito, não consigo andar de metro. Às vezes, se eu sei que os elevadores não estão assim a funcionar muito bem, prefiro ir de escadas. E antes não tinhas isso? Não. Comecei a ter depois dessa separação, mas numa altura em que já estava tudo bem. E o psicólogo disse uma coisa que fez muito sentido, que foi... o corpo é como um copo d'água e às vezes basta uma gota de uma situação qualquer, como ele deu um exemplo, partir um prato, e é a gota que faltava para transbordar. E eu também sinto... E às vezes é assim, só uma coisinha de nada, de repente é isso. E eu estava a evitar. Eu só tive ataques de pânico em 2 períodos da minha vida. Eu sou uma pessoa ansiosa, sinto-os a vir, mas já sei acalmar-me e já também não me ponho nessas situações que eu sei que são propícias a isso. Tipo, certo. Pronto. Mas... eu sinto que é o teu corpo a avisar-te que tens qualquer coisa para resolver, que tens de tirar a cabeça da areia, levantar-te e resolver a situação que tens para resolver dentro de ti. E é o teu corpo a dizer que já não está a aguentar mais, que estás a evitar isso. E sim, se calhar eu estava a evitar pensar sobre tudo o que passei, e tinha de pensar um bocadinho sobre isso e tinha de... E depois disso, como é que se parte para uma relação? Como é que se... Com muita paciência do outro lado, que só o meu marido é que teve. Sim. Muita paciência. O meu marido ao princípio sofreu bastante. Eu cheguei assim um bocadinho traumatizada. Também não tive os melhores namoros do mundo. Portanto vinha assim um bocadinho... É isso, depois há o padrão, não é? Há assim uma tendência, dizem que... Mas as coisas resolvem-se. Por exemplo, eu era ciumenta no início da minha relação com o meu marido e já não sou nada ciumenta. Porque às tantas o meu marido até me dizia tipo, que os ciúmes que eu tinha não eram dele, eram de coisas que eu tinha do passado. Sim, às vezes nem pertencem ali, ideias não é? Já é inseguranças e é medos e traumas e tudo isso. Porque eu não era ciúmes de pessoas em concreto, era a mim não me vais fazer figura de parva. Sim. Era assim... E então ele ajudou-te também. Sim, ajudou-me muito. Essa teve segurança. Muita paciência. Sim. Eu acho que valeu a pena. Acho que... É porque, espera, nós estamos aqui a falar de coisas muito pesadas, mas tu és muito divertida. Eu rio muito com as tuas coisas. Tu és mesmo uma caixinha de surpresas. Eu sou um bocadinho tímida tudo fora de casa, mas sou muito extrovertida dentro de casa. Para o meu marido e para o meu marido diz que eu sou um bocadinho bicho do mato, mas em casa eu sou extrovertida. Sim. E sim, nós os dois, o Rodrigo também é muito divertido. Eu acho que isso é uma coisa boa que nós temos, é que nós estamos sempre a fazer um outro rir, e com piadas, e com o Tristão também, que está sempre a fazer festa, o mundo inteiro rir. O Bernardo é mais calado e mais reservado, mas também tem imenso sentido de humor, quando diz alguma coisa tem mesmo graça. Por isso
Também Nisso que nós remédio agora ele tem, assim. estamos sempre divertidos, sim. E rimos muito em casa e divertimos-nos muito uns com os outros. Sim, eu rio muito quando tu fazes aquelas coisas da mulher em casa, não é? Os vídeos, Mas depois sim. tens muitos comentários de homens Já muito tive, desagradáveis. Sim. Diz-me lá, explica-me lá. Aquilo é uma brincadeira. Como é que era o vídeo? Isto que eu estou a falar, sabes Há qual é? uns, Há um uns deles. vídeos que eu fiz que depois viralizaram e havia de facto esses comentários de muitos homens, que era coisas que os meus filhos, como os meus filhos gostavam que eu fosse e como o meu marido gostava que eu fosse. Sim. E são as coisinhas todas que eles fazem, Sim. das neiras, e como é que eles gostavam que eu reagisse, que é impensável eu reagir Sim, assim. tipo, não te importes, eu arrumo tudo o que Sim, desarrumaste, sim, não era? Era tipo exato. assim. E Mas depois não, os Bernardo, comentários- bate mais forte quando estás a jogar PlayStation, que ele bate com as mãos e isso, não, bate mais forte, porque estás muito silencioso, coisas Sim, assim. sim. E não, mas no dos maridos então foi um escândalo. Um escândalo. Estavam mesmo ofendidos. Mas quer dizer, era uma brincadeira e de facto são coisas que E as aquilo, pessoas sim, fazem. é Sim. um exagero da realidade, Eu não podia é? fazer Aquilo- também sobre mim, eu também tenho montes de defeitos e também. Claro. Mas pronto, o que eu fiz aquilo, está tudo bem, era uma brincadeira, não tinha E como é que maldade tu nenhuma. lidas com comentários Acho menos... graça. Achas? Acho genuinamente Achas? graça. Mandava os comentários todos para os stories para as pessoas verem, porque muitos valem mesmo a pena. São mesmo hilariantes. Têm mesmo graça. Olha, depois então passaste essa fase, continuaste a ter assim namoros errados, Tive um ou outro assim. sim, e depois estabilizaste, vá, o teu coração. Sim. O Rodrigo foi a primeira pessoa que me fez sentir em casa. E eu só me sinto em casa mesmo Olha, a não me sério. ponhas a chorar, que eu quase nunca foi, choro. por isso é que agora estava a pensar. Exato, estou a ficar foi muito fofo Não, isso. mas o Rodrigo e o meu pai são a minha casa. Sim. Eu acho que não vou chorar agora só por causa desta prejuízo também. Vais, Não vou. já estás. Não vou. Mas sim, são as duas pessoas que são a minha casa e que se eu preciso de alguma coisa, ou até por exemplo com os ataques de pânico, são as pessoas que me acalmam. São as únicas pessoas que eu sinto, está tudo bem, alguém está a cuidar de mim. Sim. Achas que alguma vez vai passar? Os ataques de pânico? Sim. Acho que não. Achas Não, que quer não? dizer, os ataques de pânico espero que sim, porque eu só Sim. os tive em duas fases da Certo. minha vida. Não, mas essas... Eu acho que a São ansiedade, fobias, não é? a São ansiedade algumas não, fobias, acho que tipo, sim. não Acho que sei há se- fases mais serenas e fases Certo. menos serenas, mas acho que não vai passar porque já me habituei e já consigo lidar e organizar-me. Mas tu foste para terapia, tu tens psicólogo e tiveste. Não sei Porquê? se ajudou muito, acho que eu ajudei mais a mim própria, não é por mal, mas eu acho que me ajudei mais a mim própria. Sim, vão ao psicólogo. Houve ali, não estamos a dizer que senão depois dizem logo, vão. Até porque alguém de fora às vezes diz-nos frases que nós já sabíamos e que são óbvias, mas que ouvi-las dá ali um clique. ali, sim, é outra Houve uma coisa. vez que, por exemplo, a psicóloga me disse, parece que vai desmaiar, não é? Nunca desmaiou, pois não? Nunca vai desmaiar. E de facto eu percebi isso porque, por exemplo, olha, há pessoas que me fazem sentir presa também. Não são só sítios, há pessoas que sim, me... ambientes. E então eu estava eu fui num trabalho e eu depois encontrava-me com essa pessoa para falarmos sobre o trabalho, mas a pessoa falava muito e não me dava espaço para dizer, olha, vou ali à casa de banho, que era para me acalmar. Sim. E então eu estava assim, era um jantar onde eu estava a explicar o que tinha feito, era um relatório de livro. E então às tantas eu pensei, vou desmaiar, já nem estava a ouvir a pessoa. E depois pensei, olha, não tens espaço para dizer que vais à casa de banho, desmaia, Lara, vá. Olha, desmaia. E não desmaiei. E foi aí que eu percebi, não, eu de facto não vou desmaiar, está tudo bem. É só a minha cabeça Sim, a querer fugir a querer dali. fugir. Mas um ataque de pânico é a pior sensação do mundo. A maioria das vezes não percebe, porque eu acho que nunca sentiu e nunca teve um, mas quem tem, é como se estivesses preso dentro do teu próprio corpo. É uma sensação estranhíssima. Sim. E isso espero não voltar a ter. Eu vivo bem com a ansiedade desde que não volto a ter os ataques de pânico. Sim, e tiveste durante muito tempo. Foi Foram em dois duas períodos. ocasiões, mas... Não foi muito tempo porque Mas quer dizer, era... eu das duas vezes já era mãe. Certo. Mas foi mais do que um dia, nas duas foi mais do que... Sim. Foi. Porque depois tens medo de ter e tens porque tens medo Pois, de ter. já ouvi isso. Mas, Começa já a antecipar, é. a ficar a antecipar. A que vais primeira ter. foi um bocadinho chato porque eu estava sozinha, já era mãe e tinha medo muitas vezes de desmaiar no meio da rua e o Bernardo ficar sozinho e levarem-me o Sim. Bernardo ou alguma coisa assim, então foi um bocadinho estressante, mas das duas vezes eu acho, em tudo na minha vida, eu acho que a minha maior força foi ser mãe. E então eu às vezes tenho comentários mauzinhos em relação a mim e coisas assim, então eu pensei, nunca ninguém vai questionar a minha capacidade de ser mãe.
Então eu nunca vou deixar que ninguém questione a minha capacidade de ser mãe. Então eu vou sair disto já. E foi isso que te deu foi isso que me deu a trigger, força. foi o triggerzinho para sair da... E depois vou aprendendo os truques. Por exemplo, eu se tiver uma embalagem de Xanax ou Victan comigo, elas passam do prazo e eu não tomo um. Mas eu sei que as tenho ali. E isso é uma segurança enorme para mim. E preciso sempre de ter. Nunca a tomo. Só no avião. No avião não consigo. Não consegues. Tenho tomado sempre só no avião, porque tenho mesmo medo de ter um ataque epileptório. Não, nem pensar. Só de falar nisso. Tomo. Meio Victan para lá, meio Victan para cá. Quando o Rodrigo te apareceu e sentiste essa sensação de chegar a casa? Sim, não foi logo. Exato. Eu ao princípio senti... Primeiro era só tipo... Sim. Não, o Rodrigo também sofreu bastante... Depois é que foi casa. Primeiro Sim. foi só aluguer. Depois foi assim, o Rodrigo tinha um ar de ser fresco também. Não era só eu. E eu estava com muito medo de me meter outra vez numa embrulhada com uma pessoa que, pronto, também tinha aquele arzinho. E então acho que ele teve ali imenso tempo a tentar. Exato, como é que acabou essa coisa de se acharem antipáticos um ao outro? Não, isso depois começámos-nos a conhecer e isso deixou de acontecer. Depois era ele a dizer que queria mesmo estar comigo e eu na altura pensar, mas não é melhor desmeter-me já assim aqui, e tinha medo. E depois houve uma altura que o Rodrigo arranjou outra pessoa e eu pensei, oh meu Deus, eu gosto mesmo dele. Sim, típico. E percebi aí. Mas eu não me meto no meio de relações, nem nada. E disse mesmo, olha, eu gosto de ti, eu vou à minha vida, gosto mesmo de ti, não estou aqui a brincar desta vez, nem assim? Nada, mas não vou... Disseste assim, marcaste uma reunião e disseste-lhe. Foi exatamente assim, marquei uma reunião e disse, mas não me vou meter. E ele foi à vida dele e passados uns tempos... eu até nem estava à espera, ele apareceu-me à porta de casa e disse-me que não conseguia estar sem mim. E depois aí ficámos juntos, passado praticamente nem um ano, acho eu, já estava à espera do Tristão e já estávamos a viver juntos. E olha, foi tudo rápido, mas foi tudo super bem. Quando tudo faz sentido, não é? O Bernardo também já o conhecia, já o adorava. E ele sempre adorou o Bernardo, genuinamente. Eu tenho uma irmã do meu marido, quando achou que não ia ficar comigo, a dizer-me que... Já o conhecia de quando vocês estavam assim? Sim, no jardim, eu ia muito para o Jardim das Amoreiras, eu vivia lá ao pé, vivia com a minha melhor amiga que tinha uma filha da idade do Bernardo, portanto nós vivíamos as duas, e então íamos muito para o Jardim das Amoreiras e ele ia lá ter e o Bernardo adorava. Tanto que quando eu disse ao Bernardo que tinha um namorado, ele disse-me, se não for o Rodrigo eu vou ficar muito chateado. Ai, que bom. Foi muito bom essa bem parte, que deu certo. muito bem. E pronto, e foi... Porque isso é um peso muito grande para uma mãe, tipo, estar com alguém. Acho que as mães, eu vou dizer coisas horríveis, mas eu acho que não dá, eu não sou outra pessoa. Uma mãe dificilmente fica com uma pessoa que trata mal os filhos. Eu não conseguia. E eu já vi homens, e agora se calhar era mais no passado, a ficarem com mulheres que não tratam assim tão bem os filhos. Sabes o que é que eu estou a dizer? É capaz, não sei. Eu tenho um mau exemplo em casa. O meu pai é incrível. O meu pai é pai. Meu pai, quando os meus pais se separaram, a minha mãe saiu de casa e foi o meu pai que ficou connosco. O meu pai... E não tens relação é um pai. Mas não tinhas sério. relação com a tua mãe? Tinha, mas a minha mãe depois achou melhor que nós ficássemos com o meu pai, que estávamos melhor. Mais estáveis. E estava melhor com o meu pai, estava bem com o meu pai. Só falas do teu pai, incrível. sabes disso? O meu pai foi a pessoa que esteve lá. O meu pai foi... Isso também não deixa marcas? A mãe não estar lá? Sim, é capaz. Mas o meu pai compensava tudo. Sim, compensa. Mas eu também com a minha mãe. E gosto muito da minha mãe. E sei que a minha mãe gosta muito de mim. Foi uma fase. A minha mãe também teve-me com 17 anos ou 18. Meu Deus. É assim... Às vezes, foi quando nós chegamos a crescidas, não é? Não julgo. Eu aprendi a não julgar. Mas aprendi a dar valor ao que é para ter valor. E o meu pai, de facto, tem muito valor. E isso também te deu força para tu... Porque depois tu és completamente agarrado aos teus filhos. Sou. É um grande problema. O meu marido às vezes diz que tem que, aprender a viver com isso. E acho que essa tua experiência talvez tenha feito o oposto. Tipo, sim, talvez. Eu vou fazer diferente com os meus. Talvez. E também não ter estado nunca junto com o pai do Bernardo e haver sempre aquela de pais separados que têm maneiras de viver distintas e que às vezes é uma angústia para um lado ou para o outro. Deixa ir, não é?
Sim, então acho que sim. Então, com o Tristão eu sei que... Com o Bernardo também sou, mas pronto, mas tive de aprender que quando está do outro lado Não há nada a fazer. não há nada a fazer. Com o Tristão não tem outro lado, felizmente, é ótimo. Então Sim. eu sinto que se calhar sim. E como sei que vai ser o último, aproveito cada segundo. E adoro, o Tristão é a melhor companhia do mundo. Vocês estão sempre em festa, não é? São grandes Sim. parceiros. Sim. O terceiro filho, quer dizer, o último filho, no meu caso é o terceiro, no teu é o segundo, mas é o último. Tem assim uma coisa de. Eu não sabia que ia ser o último, mas depois eu tive É que vontade, se calhar o meu ainda marido não- não se tinha. calhar Ele ainda teve não vontade. é. Se calhar- É de certeza. Ah, é? É de certeza, já não consigo, agora já estou cansada. Já não consigo passar por tudo outra vez. Sim. Gostava na teoria, mas na prática acho que Já não dá. Já não. Já não vai Já não. lá. O que é que. Se tu olhasses para a Lara da adolescência e que passou por aquilo tudo, o que é que lhe dizias agora? O que é que. Dizia-lhe que ela ia parar num sítio muito bonito. Por isso para ela Não lhe descansar. dizias tipo. Não vais por esses caminhos, não? Não fui eu que escolhi os caminhos onde tive. Quer dizer, escolhi estar em alguns sítios muito negativos, mas acho que eles também me fizeram O que és? ser quem sou e estar onde estou, principalmente. E eu gosto muito de estar onde estou. Eu hoje em dia sou muito feliz na minha casa, sou muito feliz com o meu marido e com os meus filhos e estou num sítio muito feliz. Até a escrever eu faço e sempre fiz graças àquilo que eu mais gosto, que é escrever. E tu és super empreendedora, porque tu pegaste na tua marca, não é? Eu peço, assim, pegam ideias da minha cabeça. Eu gosto muito de mulheres que fazem acontecer. Eu acho que tu és uma mulher que faz acontecer e viste ali... Eu já tinha esta ideia Exato. na minha cabeça e houve uma altura que tinha qualquer coisa dentro de mim a dizer-me: é isto que tens de fazer, é isto que tens de fazer. Então explica o que é para quem não sabe. É a Mamacita Needs a Margarita, é uma revista digital. A ideia é ser uma revista, ou a curadoria de uma revista. Tudo o que lá está é algo em que eu confio, experiências minhas, produtos que eu confio, médicos, profissionais de alguma área em que eu confio. Não é? Sim, tudo dedicado à mulher, mas é como se fosse um bocadinho, eu faço um bocadinho a curadoria de tudo. Sim. E então é saberes que vais ler alguma coisa que não está escrita só assim porque saiu um press release, mas que está escrita porque foi experimentada, testada, e tu foste lá. E de facto é verdade, ou foi recomendada por uma médica que eu confio, por um médico que eu confio. E eu acredito e ponho todo o amor em todos os artigos que escrevo e espero que eles sejam úteis. E tenho também uma coisa que está a correr super bem, que são as Margarita Confessions, que é um espaço no site mamacitanezamargarita.com. Mas forem ao Instagram Mamacita Mag, está lá o link para o site, e é um espaço onde as pessoas podem fazer confissões anónimas. Eu não sei quem é que as pessoas são, isso é eu incrível. não faço ideia. E as pessoas podem ir lá confessar-se e Isso é completamente anónimo. Eu vou dizer uma coisa muito parva, mas tu tens sentido de humor. É como tipo a revista Maria do Limpei-me a toalha do meu mas pai, é mesmo, será que estou grávida? É mesmo isso, não é? É mesmo isso. Mas é que às vezes as mulheres estão muito sozinhas. Exato. E às eu vezes comecei a perceber, a sério, eu comecei mesmo a perceber com algumas pessoas que falavam comigo que elas queriam falar de coisas e que tinham vergonha. Sim. E então eu pensei, tem aquela vontade, mas não queria um a espaço anónimo. Isso é incrível. Podem escrever imenso, podem escrever o que quiserem. Eu depois às vezes resumo para pôr eu partilho as confissões. Ok, sem nome. Sim, sem nome. Porque eu também não sei o nome das pessoas. É a Margarita 1, 2, 3, 4, 5. Exato. Mas e que partilhas é que já te marcaram? Olha, houve uma vez eu fiz um artigo a falar sobre traições com uma psicóloga. E houve uma rapariga que essa veio mesmo falar comigo no Instagram a dizer que queria, com outro nome, não é? Falar sobre o tema. E depois houve outra mulher que veio falar comigo a dizer que queria falar sobre o tema, mas o outro lado, não quem trai, mas quem é traído. Então escrevi artigos com as duas, estive ali a trabalhar artigos com as duas. E eu sinto que por causa disso houve uma fase em que eu só recebia traições. Mensagens de traições, sim, confissões de traições. E há dos dois lados, não é? Há dos dois lados, mas eu recebo mais mulheres.
A mulher atrair o mulher homem? atrair o homem. Recebo mais confissões de mulheres, muito mais suas confissões de sonhas. mulheres. Pelos vistos, há Estou a muitas brincar. mulheres. Infelizmente Estou a também é brincar. assim, ainda há muitas mulheres infelizes nos casamentos. Claro. Não é uma realidade que tenha desaparecido. Assim. E se calhar eles também traem. Elas só estão a falar Sim, delas, não é? sim, eu só recebo Exato, mais de mulheres. Acho claro. eu, também acho que são mulheres, parte do princípio que são mulheres. Mas depois não, recebo a falarem dos sogros, recebo a falarem dos filhos. Também há muitos issues com os sogros. Sim, há Muitos. alguns com os filhos. Há pessoas que não, por exemplo, agora recebi uma rapariga que não sentiu logo conexão com o filho quando ele nasceu. Só semanas mais tarde é que começou a sentir isso e sentia-se culpada por isso. E o baby blues, não é? Sim, mas às vezes recebo só uma confissão como foi ao cabeleireiro, cortou o cabelo, não gostou, disse ao cabeleireiro que tinha adorado e foi para o carro chorar. Tipo, já recebi confissões assim. Portanto, são coisas às vezes até divertidas, outras vezes são coisas mais sérias, mas o que eu sinto e o que eu estou sempre a dizer lá nas confissões é que em todas nós, em cada uma de nós há um bocadinho de todas. Mesmo. E por isso as confissões não é para si para lá julgar ninguém ou dizer olha isto, não, é para nos encontrarmos um bocadinho ali. Sim. E apaziguarmos um bocadinho o nosso coração, que não estamos sozinhas, que há alguém que pode estar a passar por alguma coisa semelhante e que isso nos acalma um bocadinho, que toda a gente passa por situações complicadas, toda a gente passa por situações patetas como a do cabelo e o carro chorar, toda a gente já passou por... Pronto, eu acho que as pessoas se encontram muito ali e por isso tem estado a correr mesmo incrivelmente bem. Que giro. Tem sido mesmo assim. Eu estava a pensar que a nossa sociedade está tão diferente hoje em dia, não é? As cidades e não sei o quê, que a mulher vive sozinha no seu apartamento com os filhos, na sua vidinha, e a mulher sempre teve... Os homens iam para a caça e as mulheres, elas juntavam-se todas e uma aldeia criava as crianças, não é? Elas todas olhavam, tinham sempre os trabalhos, lavavam as roupas, faziam os textos, não sei o quê, não é? Cozinhavam. E as famílias viviam mais perto, se calhar, que agora é um bocadinho impossível às vezes. E hoje em dia a mulher está muito sozinha na educação dos filhos, no ser mulher, não é? Então verdade, isso... é mais... Às vezes também é mais complicado estares ao pé da tua família por alguma razão, por trabalho, porque dos as amigos, rendas... das amigas que também trabalham e estão longe e às vezes precisam de alguém para contar aquela coisa mais estúpida e não têm coragem. E pedem muito de nós. É suposto fazermos muito ao mesmo tempo. A mulher neste momento está em déficit, porque quis a liberdade, mas ficou com a liberdade e com a prisão à mesma, então... E depende também da pessoa que arranjar para estar com ela. Claro, às vezes também isso faz toda a diferença. Sim, mas estou a dizer tipo no geral, não é? Sim, no geral esperam muito. Elas recebem menos e dão trabalham pouco valor em casa, ainda há assim uma desigualdade. Organizar tudo, pensar no que é que se vai fazer. Sim. Às vezes só o psicológico cansa imenso. Então não. E depois é isso, quando damos banhinho e eles são bebés, a coisa é física, cansa, estamos com sono e cansados, mas depois quando são mais crescidos Ai, nem me digas nada, Bernardo vai hoje de viagem de finalistas. Quando isto for para o ar ele já foi e já veio e já está tudo bem. Mas estou aqui e ainda vieste hoje aqui. Ele vai de viagem de finalistas, não é? Vai. Com um grupo de amigos e tu estás em pânico. Já puseste o coisa de localização dele? Já o convenceste? Vou pôr hoje, tenho de ter uma grande conversa com ele. Ontem foi sair, isto é uma vida. É uma vida, não é? É uma vida, mas teenagers. Como é que lidas com isso? Só para terminar, como é que... Não, lidas mal, já percebi. Não, ele tem momentos queridos, mas depois tem outros momentos em que está sempre trancado no quarto, em que fala... Sim. E pronto, e é conversarmos com eles e rezarmos, não é? Sim, é chatinha. Quando ele sai à noite eu fico a dormir mal até ele chegar a casa. Sim. Sempre a ver se ele já manda mensagem, onde é que ele está. Stress. Olha, adorei ter-te cá, isto passou super rápido. Muito, passou mesmo. Foi mesmo bom e obrigada por... eu sabia que eras uma caixinha de surpresa porque tu vai, né? Tipo... sensível ao humor, vais a todo lado. Não sei se falhei alguma pergunta ou algum tema, mas queria-te agradecer muito teres contado aquilo, porque acho que... Obrigada a Deus, porque se ajudar uma pessoa eu já fico feliz. É isso mesmo, é uma missão. Acho que tens uma missão e toda a gente que passa por... Todos temos uma missão quando passamos por coisas que podem mudar a vida dos outros, não é?
Espero que sim, espero que sim. Obrigada. As pessoas podem seguir o teu site mamacitanidosamargarita.com. Sim, ou no Instagram, ou no Mamacita Instagram Mar. também respondes a mensagens. Sim, responde, sim, por acaso, a mim sempre. respondes A toda a sempre. gente. Respondo a toda a gente, sempre. Às vezes boa. estou horas, então no meu pessoal, mas respondo sempre a toda a gente. Boa, e está a correr lindamente, não é? Isso tenho é que estado é, muito que é feliz. muito bom. Pronto, e agora vai correr ainda melhor. Muito Obrigada. Mamacita Nidos a Margarita. Vamos embora. Obrigada. Boa viagem para o Bernardo e vai correr tudo bem. Sim. Beijinhos. Boa Beijinhos. semana.